Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para o 21º dia da nossa reflexão diária. Todos os dias, né, às 11 horas da manhã, nós estamos aí com a nossa reflexão diária. Hoje o nosso tema é protegendo a sua igreja. Né? Nós estamos baseando a nossa reflexão nesse livro aqui do Rick Warren, né, Uma Vida com Propósito. E antes de eu iniciar, né, sobre esse tema, né, protegendo a sua igreja, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever, para deixar o seu like, deixar o seu comentário, a fim de que essa mensagem de reflexão ela possa chegar até mais pessoas, né, que mais pessoas possam ser alcançadas. Então vamos lá. Quais são aqui algumas atitudes que nós devemos ter a fim de que nós possamos preservar, né, proteger a unidade da igreja, porque nós fomos chamados para viver em união, né, em unidade, em comunhão. Então, quais são as nossas atitudes, né, a fim de que nós possamos tomar para que nós possamos continuar nessa comunhão, né, nesse convívio entre os irmãos? Primeiro, né, concentre-se no que temos em comum. Né? A maioria das pessoas às vezes se concentra naquilo que diverge e por isso não consegue, né, estar juntos, não consegue, né, permanecer juntos, porque foca naquilo que é divergente. Quando a gente fala andar em união e comunhão, não significa que todos devem pensar a mesma coisa, né? Porque é impossível. Mas quando nós falamos isso, é ter essa união baseada naquilo que nós temos em comum. Né? Em relação à igreja, nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Cristo que morreu por você, morreu pelo seu irmão. Então são coisas em comum. Então concentre-se naquilo que é em comum e não naquilo que é diferente. Segundo ponto, seja realista nas suas expectativas. Ele diz uma coisa interessante aqui quando ele fala sobre isso. Por quê? Porque geralmente as pessoas vêm para a igreja e acreditam que na igreja elas vão encontrar, né, um monte de gente perfeita, que não tem defeito, que vai, né, não vai falhar, que não vai, né, magoá-las. E quando elas entram na igreja com esse sentimento, com essa expectativa de que as pessoas na igreja são perfeitas, e quando elas veem que as pessoas da igreja elas são imperfeitas, porque ninguém é perfeito, a igreja é formada de uma comunidade de pessoas imperfeitas, né, que precisa um dos outros, e ela percebe, quando ela entra com essa expectativa aí de que as pessoas são perfeitas, ela acaba se frustrando. Você vai se perguntar, a maioria das pessoas que saíram da igreja se frustraram por causa da igreja. Elas tinham expectativa de que era uma coisa e quando elas passaram a conviver, viram que é outra. Mas talvez você pode dizer, mas isso é algum problema? Não é nenhum problema, porque a igreja é constituída de pessoas imperfeitas. A igreja é constituída de pessoas que estão no processo de transformação. Elas não são, né, perfeitas, elas estão trilhando o caminho da perfeição. Ninguém vai atingir a perfeição nesse tempo, né, presente que nós estamos vivendo. Nós vamos amadurecendo dia após dia, mas não vamos alcançar a perfeição. Então tem uma expectativa realista, ou seja, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Então você vai encontrar pessoas que vão fazer coisas que podem te ofender, te magoar. Mas você precisa estar afirmado, né, na rocha, você precisa estar afirmado em Cristo. E você entender que você também é imperfeito. Eu não posso exigir do outro perfeição, sendo que eu sou imperfeito. Outro ponto que ele diz aqui, uma coisa interessante, prefira ser incentivador ao invés de crítico. Geralmente as pessoas preferem ser crítico, né? As pessoas criticam tudo que estão à sua volta. Mas o convite para a gente preservar a nossa comunhão, preservar a nossa união entre os irmãos, seja um incentivador, seja alguém que estenda a mão e não que atira a pedra, seja alguém que tenha uma palavra de ânimo e não de desânimo, né? E por último, recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Né? A fofoca termina
quando ninguém mais dá ouvido a ela. O grande problema é que as pessoas dão ouvido à fofoca. Elas dão ouvido àquilo que os outros dizem. E esquece que aqueles que trazem a fofoca para você vão fofocar de você. Então, se você quer que a fofoca acabe, não dê ouvidos. Ignore, né? Ignore. Apenas deixe falar e ignore. Então, esse foi o nosso último vídeo, né, desse segundo propósito, né, criados para a família de Deus. E o próximo vídeo nós vamos iniciar, né, o terceiro propósito, né? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, nos acompanhe todo dia às 11 horas. Até mais.